Paulo Ferola foi prefeito de Uberlândia e também secretário nas 4 gestões de Virgílio Galassi, de quem sempre foi um grande aliado e colaborador. 8 vezes vice-presidente do Sindicato Rural e 2 vezes assumiu a sua presidência. Nesse bate-papo que ele gravou conosco aqui no Uberlândia de Ontem e Sempre, um pouco do seu pensamento e do seu jeito tão especial de ser. Realmente eu nasci em Formiga. Em 1938, meu pai foi transferido de Formiga para Ipameri, Goiás. Em 1942, janeiro de 1942, ele foi transferido para Uberlândia para trabalhar num banco aqui de Uberlândia. Foi quando eu vim para Uberlândia. E foi lá na casa dele, na casa do pai do Virgílio, o Virgílio era solteiro, que eu fiquei conhecendo o Virgílio, ficamos amigos, apesar da diferença de idade. E essa amizade teve continuidade, né? Até que o Virgílio casou, foi morar na fazenda do sogro dele, no Coné Alves dos Santos, né? Então o sogro dele deu para ele 60 alqueires da fazenda que ele podia plantar sem pagar nada, não pagava renda, livre de tudo. E custeava todas as despesas da fazenda, da família dele, tudo. E ele zelava da fazenda para o sogro. Era a parte pecuária, mas tinha vaqueiro, tinha todo o pessoal para trabalhar. Eu sempre fui apaixonado por fazenda. Então, trabalhando no banco com a nossa amizade, toda a época de carnaval, não é, de Semana Santa, de férias que eu tinha, eu corria para a fazenda lá para ficar junto com o Virgílio. Até que em 1952 eu era procurador no Banco de Minas Gerais, funcionário, tinha mudado de banco, e o Virgílio comprou lá em Campinópolis uma chácara que foi do Generino Rezende, o pai do Gladys Guerra, né? A mãe era Guerra e Rezende era do pai dele, Generino Rezende. O limite dela chegava até numa pracinha onde tinha uma igreja, que era o centro da Vila do Capim, naquele tempo chamava Vila do Capim. Pertencia a Ituiutaba, né? Era como um distrito de Ituiutaba. E o Virgílio comprou isso e como ele não podia sair da fazenda, porque ele vivia lá da atividade agrícola dele, e olhando, tinha responsabilidade com o sogro, de zelar da fazenda, olhar o gado. Então o Virgílio foi lá no banco e falou, preciso de você vai trabalhar comigo, nós vamos vender esse loteamento, é muito melhor do que você ficar no banco, aqui você não tem futuro nenhum. Teve um período da administração do Virgílio, foi na segunda administração dele, que eu fui secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Eu era responsável por convênios e planejamento da prefeitura. Eu era corresponsável na Secretaria de Finanças, onde nós colocamos a Zezé, Maria José Bernardes, você lembra dela? Com uma experiência muito grande, uma pessoa maravilhosa, muito séria, muito honrada e assim, muito amiga nossa, assumiu a secretaria, mas o responsável pela secretaria era eu. Ele falou, você apanha a Maria José, mas você que é responsável. Então eu estava sempre lá com ela. Então naquela época eu estava como secretário do Comércio e Turismo, Agricultura, porque não tinha agricultura, mas responsável pela parte de agricultura, e cheguei até a ser secretário de Educação. Não sei se você lembra do Tilim, você lembra do Tilim? Lembro. Quando o Tilim tinha um colégio aí, o Virgílio convidou para ser secretário de Educação, foi na época que nós instituímos as bolsas de estudo patrocinadas para a prefeitura, e o Tilim avançou demais de tal maneira que virou uma confusão e a prefeitura não tinha condição de resolver os compromissos assumidos pelo Tilim, era uma dificuldade muito grande. Aí o Virgílio destituiu o Tinim e não tinha ninguém para pôr, me pôs lá como secretário. Foi um absurdo, Virgílio. Não, você vai resolver. O dia que você solucionar o problema da Secretaria de Educação, você sai. Quando não sair, não sai. Quer dizer, praticamente eu tinha 5 secretarias na minha mão, né? O sindicato nosso tem uma importância extraordinária na vida da nossa cidade. Você sabe, dos 8 últimos prefeitos, dos últimos 12 prefeitos, 8 saíram do Sindicato Rural de Uberlândia. Você imagina, das últimas 12 administrações de prefeito, 8 administrações saíram do sindicato, para nomear, para não ficar duro falar que isso é sonho. O primeiro foi Raul Pereira de Rezende, que era diretor do nosso, naquele tempo, Associação Rural de Uberlândia, não era sindicato. O sindicato foi criado posteriormente.
Depois veio o Virgílio com 4 administrações, não é? Com uma do Raul, 5. Depois veio a minha, 6. Agora 2 do Adelmo, 8. Quer dizer, em 12 mandatos, 8 é a do sindicato. E se você não quiser apelar, que os 2 prefeitos que não entraram, os outros 4, são também de fazendeiro. Renato de Freitas, um prefeito maravilhoso. E qual a origem do Renato? Pai, mãe, avô, avó, família toda de produtor rural. Quer dizer que então é o setor produtivo rural que deu a grande contribuição. Como também, quando você volta lá, Jair Rezende, também com 2 mandatos, a origem do Jair é toda agrícola, inclusive ele é fazendeiro até hoje. Sr. Paulo, mas para encerrar, o que o senhor acha que seria a vida do senhor se o senhor não tivesse conhecido o Virgílio? Olha, é difícil fazer um cálculo desse, né? Eu acho que seria uma vida tão difícil, não é? Tão fictícia, não é? Tão sem sentido, tão sem calor humano, não é? Tão sem esse envolvimento meu no trabalho, que eu me realizo trabalhando. Eu não trabalho, nunca trabalhei preocupado com o que eu vou ganhar. Eu trabalho preocupado com o que eu vou fazer, o que vai beneficiar. Você entendeu? Seria tão frustrante desse não conhecimento com o Virgílio, como seria frustrante se eu não tivesse casado com a minha esposa de hoje, com a Aparecida. Não é? Que é o amor da minha vida, que é aquela pessoa companheira ideal, que me acompanha em todos os momentos, que me dá toda essa estrutura de confiança no lar, que me leva a enfrentar as maiores dificuldades, a enfrentar com ânimo, com coragem, com disposição, de serviço, de saúde, sem nada exigir, e que aceita o sacrifício dela e da família com a minha ausência. E aceita porque sabe que elas estão dando também a sua contribuição. Então, não conhecer o Virgílio e não conhecer minha esposa seria coisas que eu nem posso imaginar como poderia ter acontecido, porque eu não queria nem viver. Eu não vim nesse mundo para criar problema, eu vim nesse mundo para buscar solução. E se eu não posso fazer o bem para alguém, o mal eu não faço nunca. Isso é o exemplo, mas é o ensinamento que eu recebi de berço dos meus pais. Isso é sagrado para mim, mas sagrado mesmo. E é uma lição de vida para todos nós, né? Até a próxima.